Eu selarei os céus. Capítulo 10. Wang Tengfei. Já para o fim de setembro, ele avançou tão quente como de costume. O calor se recusava a se dissipar. Em vez disso, estava ficando mais e mais intenso. No domínio sul do continente Nanshan, no estado de Zhao, as coisas normalmente começavam a esfriar em torno de novembro. Já por janeiro, o aperto congelante do inverno podia ser sentido. Certa manhã, ao amanhecer, Meng Hao deixou a caverna do imortal com os olhos brilhando, cheio de esperança em relação ao futuro. Tomando uma respiração profunda, ele disse: Minha base de cultivo está a apenas um fio de distância do pico do terceiro nível de condensação de Qi. Talvez eu não possa ser considerado poderoso na seita externa, mas pelo menos ninguém vai tocar em mim. Ele olhou para longe. A brisa da montanha levantou seus cabelos para cima. Uma vez que ela passou, ele de repente parecia muito elegante. Originalmente um erudito mendigo, ele entrou no mundo dos imortais. Quando ele pensou sobre os eventos que ocorreram nos dias anteriores, eles pareciam quase irreais. É muito ruim que eu não tenha pedras espirituais suficiente. E as pílulas de condensação espiritual não são fortes o suficiente para ser de alguma utilidade. Sua excitação desvaneceu em decepção quando ele pensou sobre as pedras espirituais. Meng Hao, murmurando para si mesmo, disse: O gordo, Wang Youkai e o outro jovem teimoso. 4 de nós viemos para a seita confiança juntos. Eu me pergunto como eles estão agora. Seu corpo avançou em um lampejo. Circulando a energia espiritual em seu corpo, ele imediatamente se dirigiu para a montanha do norte. As montanhas do leste, sul, oeste e norte da seita confiança eram como torres poderosamente apontadas para o céu, cobertas de pavilhões esculpidos em jade. Se você olhasse para as montanhas de perto, você poderia ver os raios de luz do amanhecer que escoavam sobre os seus picos, começando a iluminar o ambiente. Nuvens brancas enroladas em torno dos picos ocultavam partes da montanha. Parecia realmente um lugar de imortais. Se você quisesse ir da montanha sul para a montanha norte, mas quisesse contornar a seita externa, então você teria que passar ao longo da montanha leste ou oeste. Meng Hao caminhou ao longo do caminho da passagem pela montanha leste, com 2 galinhas selvagens na mão. Eu não vejo o gordo tem cerca de 2 meses. Eu me pergunto se ele perdeu alguns quilos. Pensando no gordo, Meng Hao sorriu. Então seus olhos brilharam e ele parou de andar. Ele sentiu uma suave brisa à frente e vinha junto com ela uma névoa fina. Em meio à névoa andava um jovem vestido com uma túnica branca luxuosa. Ele era claramente diferente dos outros discípulos da seita externa. Seu manto era branco como a neve e os cabelos longos caíam sobre os ombros. Incrivelmente bonito, ele deu a sensação de ser perfeito em todos os sentidos, tanto fisicamente como em seu temperamento. Era como se ele tivesse sido abençoado pelo céu, escolhido por natureza. Sua expressão era fria e indiferente, como se nada fosse digno aos seus olhos. Mesmo que as montanhas se desintegrassem na frente dele, ele iria manter a calma. A névoa debaixo dele rolava e agitava. Atrás dele andavam 2 jovens, que também eram bonitos, mas quando comparado com o jovem de manto branco, pareciam como lixo. Irmão Senwang, ouvimos dizer que em poucos anos a seita terá um treinamento especial para promover discípulos à seita interna. Nós, irmãos júniores, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para felicitá-lo com antecedência. Sim, quando o irmão Senwang entrou na seita, ele já era famoso. Ele ainda despertou o interesse de outras 3 grandes seitas, mas no final, você decidiu ficar com a seita confiança. Que extraordinária generosidade! Recusando violar a etiqueta da seita, ignorando os convites dos estrangeiros, alcançando o 6º nível de condensação de Qi nesses 2 anos, eu até ouvi de um dos patriarcas que a realização do treinamento estava sendo realizada apenas para o irmão Senwang. Está certo. Uma vez que o irmão Senwang entrar na seita interna, não vai demorar muito para que ele supere a irmã Senhor Shu e o irmão Senhor Shen. Ele vai ser o famoso discípulo número 1 da seita confiança. Não fale tolamente, disse o homem de túnica branca com uma voz suave. A irmã Senhor Shu é uma escolhida e o irmão Senhor Shen é de todo o coração focado no Dao. Ambos são discípulos, colegas a quem eu admiro e respeito. Sua voz era leve e quente, mas também viril e agradável ao ouvido. Este era o discípulo número 1 da seita externa,
Wang Tengfei. Irmão Sênior conseguiu o domínio excepcional de cultivo. Com tanto talento latente e boa natureza, nós irmãos júniores estamos felizes em receber a sua instrução. Sim, irmão Sênior Wang, trata todos gentilmente, até mesmo discípulos do primeiro nível de condensação de Qi. Todos na seita sabem disso, eu realmente admiro você. Os três conversavam, caminhando lentamente em direção a Meng Hao. O irmão Sênior Wang, em sua túnica branca, avistou Meng Hao e assentiu. Ele passou por eles e as outras duas pessoas nem sequer deram-lhe um único olhar. Enquanto andavam, Meng Hao olhou para trás. Foi então que ele notou os pés do homem vestido de branco não estavam no chão. Em vez disso, ele flutuava ao longo de cerca de 7 polegadas do chão. Meng Hao ficou boquiaberto em choque. Ele percebeu que ele próprio não poderia até mesmo se comparar de forma alguma. Ele era frágil e moreno, não sendo atraente de qualquer maneira. Além disso, ele levava consigo 2 frangos se contorcendo em suas mãos. Então é o irmão Sênior Wang Tengfei. Ele tem a capacidade de flutuar no ar, uma habilidade que vem do 5º nível de condensação de Qi. Ele tinha ouvido rumores sobre o irmão Sênior Wang e sabia muito sobre ele. Quando Wang Tengfei tinha entrado na seita, tinha causado uma grande comoção no mundo do cultivo no estado de Zhao. Ninguém sabia o verdadeiro preço pago pela seita confiança para acalmar as ondas da agitação, ou porque ele tenha decidido ficar. Se eu parecesse com ele, eu poderia ter ficado em primeiro lugar nos exames imperiais. Eu poderia ter casado com a filha do imperador. Cheio de admiração, Meng Hao virou-se e continuou em direção à montanha do norte. Ele não parou durante todo o caminho e, ao meio-dia, tinha chegado às montanhas selvagens que fazia fronteira com a montanha do norte. Este era o lugar onde ele e o gordo geralmente vinham para cortar madeira. Assim que ele chegou, ele ouviu os sons de cortar. Com um sorriso, ele caminhou a passos largos para chegar em frente e logo avistar o gordo, cortando e afastando uma árvore. Ele estava prestes a chamá-lo, depois parou e deu um passo para trás. Você roubou a minha esposa e me matou. Vou te cortar até a morte, vou mordê-lo até a morte. Gordo não tinha perdido qualquer peso, na verdade ele estava um pouco mais gordo, parecia uma bola redonda. Seus olhos estavam fechados e ele ficou lá uivando, cercado por todas as madeiras. Ele cortou as árvores, torcendo o corpo. Em seguida, ele deixou cair o machado no chão para dormir. Marcas de mordida profunda podiam ser vistas ao longo do cabo do machado. Meng Hao ficou chocado, ele nunca tinha imaginado que em seus 2 meses de distância, o comportamento sonâmbulo do gordo se tornaria ainda mais grave. Agora ele não só estava acontecendo à noite, mas durante o dia também. Ele estava hesitante quanto à possibilidade ou não de acordá-lo, quando de repente o nariz do gordo se contraiu e ele esfregou os olhos. Ele olhou em volta, com os olhos brilhando, olhando como se estivesse prestes a babar. Sinto o cheiro de frango selvagem, sim, 2 deles. Ele levantou-se e olhou em volta, embora ele não visse Meng Hao de pé lá na selva. Então ele olhou as árvores derrubadas em torno dele, e um olhar de gratidão encheu seus olhos. Ah, Meng Hao, você está tão bem, disse ele emocionalmente. Você foi há muito tempo, mas sempre volta secretamente para me ajudar a cortar lenha. Tem sido assim há quase 2 meses. Meng Hao, eu, Li Fugui, nunca tive um melhor amigo em toda a minha vida. Meng Hao, ainda de pé longe, ouviu tudo isso e ficou impressionado. Ele olhou estranhamente para o gordo, então tossiu levemente e deu um passo adiante. Quando ele apareceu, parecia que o gordo podia senti-lo. Ele virou a cabeça e avistou, com o rosto cheio de emoção. Meng Hao, você finalmente mostrou o seu rosto, disse ele ansiosamente. Toda vez que eu acordava, eu chamava por você, mas você nunca aparecia. Seu olhar caiu sobre as 2 galinhas selvagens e seus olhos se arregalaram. Um pouco mais tarde, o fogo cercava as galinhas e um aroma perfumado enchia o ar. Meng Hao e o gordo sentaram-se juntos, da mesma forma quando ambos eram servos. Eles devoraram o frango. Eu não tive um frango selvagem por 2 meses, disse o gordo com a boca cheia de frango. Por que não tens mostrado seu rosto todo esse tempo? Desde que você sempre veio para me ajudar a cortar lenha, por que não trazia galinhas também? A alegria no rosto dele era claramente visível quando ele olhou para Meng Hao. Parecia que em seu tempo na seita confiança ele começou a ver Meng Hao como um parente. Meng Hao deu uma risadinha enigmática e não ofereceu nenhuma explicação.
Dando uma mordida no frango, ele olhou para o gordo. Foi então que ele percebeu que os dentes do gordo pareciam ser maiores do que antes. Como tem sido seu treinamento de cultivo? Perguntou Meng Hao. Você foi capaz de sentir alguma energia espiritual? Não senti, disse ele com um suspiro profundo. Eu treino toda noite, mas o estranho é que eu não tenho sido capaz de detectar nem mesmo um pouco de energia espiritual. A única coisa que acontece é que os meus dentes cresceram. Estou preocupado que poderia arrancar minha língua fora. Ele parecia bastante deprimido. Abra a boca, disse Meng Hao de repente. Deixe-me ver seus dentes. O que Meng Hao viu o chocou. Depois de engolir um bocado de frango, o gordo abriu a boca e revelou um conjunto de dentes longos que brilhavam à luz do sol. Quando ele os examinou, a expressão de Meng Hao ficou ainda mais estranha. Ele quase não podia acreditar. Ele podia sentir claramente flutuação de energia espiritual dentro dos dentes do gordo. Como é que o gordo está treinando? Pensou Meng Hao. Como é que a energia espiritual está se movendo para os dentes? Eles se tornaram dentes espirituais? Se ele continuar treinando desta forma, eles vão se tornar verdadeiros tesouros. Ele balançou a cabeça com espanto. O tempo passou e logo o sol estava prestes a se pôr. Meng Hao e o gordo conversaram apenas como costumavam nos velhos tempos. Ele disse ao gordo tudo sobre as coisas que tinham acontecido na seita externa, com exceção do espelho de cobra, cara. O gordo ouvia extasiado, preenchido com o desejo de alcançar o primeiro nível de condensação de Ki e ser promovido. Quando chegou a hora de sair, Meng Hao deu uma pílula de condensação espiritual para o gordo. Ele engoliu em seco, e então eles se separaram. O gordo assistiu Meng Hao desaparecer na floresta. Parecendo um pouco melancólico, assegurando-se que ele iria aplicar-se diligentemente no treinamento do cultivo. Ele tinha vindo pelo caminho da Montanha Leste, de modo que Meng Hao decidiu voltar pela Montanha Oeste. Esta foi a sua primeira vez cruzando a totalidade da seita Confiança. No momento em que a noite caiu, ele estava caminhando ao lado de um planalto que se projetava da Montanha Oeste. No planalto estava uma tabuleta de pedra maciça. A tabuleta de pedra era da cor de sangue, como se tivesse sido pintada com sangue coagulado. Vários caracteres foram esculpidos na pedra fria, onde estava escrito: Zona Pública de Baixo Nível. Havia mais caracteres do lado, pequenos. Eles explicavam que os discípulos do quarto nível de condensação de Ki eram proibidos de entrar. Somente aqueles do primeiro ao terceiro nível podiam entrar na zona pública. Olhando para cima, Meng Hao podia ver as várias figuras entrelaçadas em combates. Muitas técnicas estavam sendo usadas enquanto eles lutavam desesperadamente. Sangue pulverizava em todas as direções e gritos miseráveis ecoavam. Um braço foi decepado, um saco de armazenamento arrancado. Enquanto observava, alguém correu para baixo da montanha gritando: "Ajude-me!" Seguido por um homem enorme com um sorriso medonho e dizendo: "Quem poderia te salvar de Cal?"